E aí, pessoal, vamos juntos? Quarta parte da nossa aula, crimes contra a administração pública. Galera, nessa quarta parte, eu quero ver com vocês mais dois tipos penais, mais dois crimes contra a administração pública praticados por particular, descaminho e contrabando, e nesse bloco ainda já começar a falar dos crimes contra a administração pública que são praticados contra a administração da justiça. Joia? Tranquilo? Pessoal, veja. Primeiro objetivo nosso, tratar do descaminho e depois do contrabando. Descaminho e contrabando são crimes contra a administração pública praticados por particular. Joia. Pessoal, descaminho. O descaminho está no artigo 334 do Código Penal. Descaminho. 334 do Código Penal. Pessoal, o que é descaminho? Anota. Descaminho ocorre quando o particular, quando o agente, quando eu falo que é agente ou particular, né? Quando o particular, ele importa ou exporta mercadoria permitida, só que o problema é que ele faz isso sem pagar o tributo devido. Ele faz isso sem pagar o tributo devido. Então anota isso, pessoal. O que é o crime de descaminho? Artigo 334 do Código Penal. Crime contra a administração pública praticado por particular. É quando o particular, ele importa ou exporta uma mercadoria permitida, ok? Só que ele faz isso sem pagar o tributo devido. Professor, quais são os tributos devidos pela importação ou exportação de mercadoria permitida? Quais são os tributos? Se for importação, o imposto de importação. Se for exportação, imposto de exportação. Pessoal, esses tributos, imposto de importação, imposto de exportação, são tributos federais. Federais, está na Constituição isso. Se o particular importa ou exporta mercadoria permitida sem pagar esses tributos, imposto de importação, imposto de exportação, tributos federais, se ele não paga, ele está violando o interesse, bem ou serviço da União. Portanto, conclusão, é da Justiça Federal a competência para julgar descaminho. Então, onde que o descaminho vai ser processado e julgado? Na Justiça Federal. E mais, a súmula 151 do STJ, o que ela nos diz, né? O que nos diz a súmula 151 do STJ? A súmula 151 fala assim, olha, a competência para processar e julgar descaminho é da Justiça Federal. E é da Justiça Federal do local da apreensão da mercadoria. Ok? Então é da Justiça Federal? É. Qual seção judiciária da Justiça Federal? Seção judiciária do local da apreensão dos bens. Ok, galera? Joia. Súmula 151 do STJ. Pessoal, a questão fundamental de concurso, quando tratamos de descaminho, é saber se aplica o princípio da insignificância ou não. Eu disse para você em blocos anteriores que existe a súmula 599 do STJ, que diz que nos crimes contra a administração pública não se aplica o princípio da insignificância. E eu disse
Que você deve ler essa súmula de que forma? Não se aplica nos crimes contra a administração pública, não se aplica o princípio da insignificância. Não se aplica o princípio da insignificância. Se for crimes contra a administração pública, praticados por funcionário público. Porque o bem jurídico protegido é a moralidade administrativa. Aí eu disse, por que eu estou fazendo essa separação? Praticados por funcionário público. Porque o Supremo e o STJ aplicam a insignificância no descaminho. E o descaminho é crime contra a administração pública, só que é praticado por particular. Então, no descaminho, aplica-se a insignificância? Aplica. Então, tem que conviver a súmula 599 e a insignificância no descaminho. Não se aplica insignificância nos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Se praticados por particular, grande exemplo, único exemplo, a gente pode dizer, descaminho, aplica a insignificância, galera, aplica, tá? É a posição do Supremo e do STJ, olha lá, ó, insignificância no descaminho. O que diz o Supremo e o STJ? Aplica-se o princípio da insignificância, olha lá, galera, ó, aplica-se o princípio da insignificância. E agora que vem o detalhe. Você está percebendo que o descaminho é um crime que envolve sonegação de tributos, não é isso? O particular importa ou exporta a mercadoria permitida sem pagar o tributo devido. Então ele está sonegando tributos, ele está sonegando impostos. E aí o que diz o Supremo STJ? Para o descaminho, aplica-se o princípio da insignificância, desde que o valor sonegado não ultrapasse R$20.000, pessoal. Veja, a insignificância aplica-se ao descaminho se o valor sonegado não ultrapassar 20.000. Se não ultrapassar 20.000. Ou seja, descaminho, sonegação de tributos, importação, exportação. Se essa sonegação é até R$20.000, aplica-se o princípio da insignificância, pessoal. Aplica-se, anota isso, tá? Aplica-se o princípio da insignificância se o valor sonegado não ultrapassar 20.000, se for até 20.000. Beleza, pessoal? Joia? Tranquilo? Pessoal, outro ponto interessante sobre o descaminho é o seguinte. Anota. O descaminho absorve a falsidade. Como é que é, professor? O descaminho absorve a falsidade. Súmula 17 do STJ. Aí você fala assim, professor, eu abri aqui no meu vadimeco essa súmula 17 do STJ, aqui está falando de falsidade e estelionato. Exatamente. Só que eu posso aplicar essa súmula aqui para o descaminho também. A súmula fala de estelionato e falsidade. Eu posso aplicar essa súmula, o mesmo raciocínio dela, para falsidade e descaminho. Ok? Tá, entendi, professor. Mas o que é isso, então? Descaminho absorve a falsidade. Quer ver? Imagina que um particular, ele está importando bens num valor de R$500.000. Imagina, o agente está importando bens, mercadorias, no valor de R$500.000. O que ele faz? Ele declara na declaração dos bens, declaração de importação de bens, DIB, que a gente fala, né? Ele declara na DIB, na declaração de importação de bens, que na verdade ele importou bens só no valor de R$200.000.
Aí. Ele importou bens no valor de R$500 mil e declarou que só importou bens no valor de 200 mil. Pessoal, essa é ou não é uma falsidade? É. Olha a falsidade aí. Ele importou bens de valor 500 mil e declara só 200 mil. Para que ele está fazendo isso? Para que ele está fazendo uso dessa falsidade? Para sonegar o tributo de importação. Para sonegar, ué. Ele importa 500 mil em bens de mercadoria, né, permitida. Se ele na declaração fala que os bens que ele importou têm valor só de 200, ele vai pagar menos tributo. Aí. Ele usa da falsidade para praticar o quê? Descaminho. Para pagar menos tributo. E aí, ele responde pela falsidade mais descaminho? Não, só pelo descaminho. Porque o descaminho absorve a falsidade. É aquele princípio que você aprende lá na parte geral do Código Penal, o princípio da consumção, princípio da absorção. O descaminho absorve a falsidade. Ok? Joia, pessoal. Tranquilo? Ótimo. Uma coisa que pode estar surgindo na sua cabeça, normal, uma dúvida normal, é essa aqui, ó. Professor, já entendi. Você falou que o descaminho, ele envolve o particular que importa ou exporta mercadoria permitida, sem pagar o tributo. Pronto. Praticou o crime. E se ele pagar o tributo, professor? E se ele pagar o tributo? Estará extinta a punibilidade dele? Já parou para pensar nisso? Pessoal, anota o seguinte. Qual é a posição do STJ, ó, que você vai levar para sua prova? Pagamento do tributo devido extingue a punibilidade? Pessoal, não, galera, não. Então anota isso. O pagamento do tributo devido não extingue a punibilidade do descaminho, não extingue. Ele vai continuar respondendo por descaminho. Anota isso. É a posição do STJ. Pagamento do tributo devido não extingue a punibilidade do descaminho, galera. Não extingue. Ok? Tranquilo? Pessoal, mais um crime. Antes, né? Antes. Quando é que o descaminho se consuma, pessoal? Quando é que o descaminho se consuma? Quando, por exemplo, né? Imagina, você importou uma mercadoria permitida e não pagou o imposto de importação. Essa mercadoria entra no Brasil, ela passou as barreiras alfandegárias e entrou no Brasil sem o tributo ser pago. Pronto, o crime está consumado. Então ele se consuma com a entrada em território nacional, com a ultrapassagem das barreiras alfandegárias. A mercadoria ultrapassa as barreiras alfandegárias, entra em território nacional sem o pagamento do tributo. É aí que eu tenho a consumação. Agora sim, pessoal, mais um crime contra a administração pública praticado por particular. Contrabando. Contrabando. Pessoal, o contrabando está pertinho, né, ali do descaminho, ó. O contrabando está onde? No artigo 334-A do Código Penal. 334-A. Pessoal, e aí já começa a diferença fundamental, né? Você aprendeu que o descaminho é o crime em que o particular importa ou exporta mercadoria permitida sem pagar tributo. E o contrabando? Pessoal, contrabando é quando o particular importa ou exporta mercadoria proibida, galera. Proibida. Aqui no contrabando, o produto importado ou exportado, ele é proibido, pessoal. Proibido. Eu não estou falando aqui de tributo, de não pagar tributo, não. O descaminho é um delito tributário, sim. Envolve o não pagamento de tributos.
pela importação ou exportação de mercadoria permitida. O contrabando envolve importação ou exportação de mercadoria proibida, galera. Proibida, é isso. Não é um delito tributário, não é. Não é delito tributário o contrabando. Aqui eu estou falando de mercadoria proibida. Proibida. Não é delito tributário, não. Ok? E aí, entendi, professor. Então, o agente aqui, ele importa ou exporta, né, o particular, importa ou exporta a mercadoria que é proibida. Joia, entendi. E aí, grava o seguinte. Essa proibição, ela pode ser absoluta ou uma proibição relativa. A proibição pode ser absoluta ou relativa. Como assim proibição absoluta ou relativa, pessoal? Se a proibição é absoluta, é porque essa mercadoria não pode, né, entrar em território nacional de jeito nenhum, A proibição é absoluta. A mercadoria não pode entrar em território nacional de jeito nenhum. Proibição absoluta. E na proibição relativa, professor? Galera, na proibição relativa, a mercadoria é proibida. Só que relativamente, como assim? Se preenchidas algumas condições, ela poderá entrar no território nacional. Então, na proibição relativa, a mercadoria é proibida, mas se preenchidas algumas condições, ela poderá entrar em território nacional. Professor, dá um exemplo disso, de proibição relativa. Dá um exemplo disso, de proibição relativa. Quer ver? Olha o exemplo de proibição relativa. Colete à prova de balas. Aí. Colete à prova de bala. O colete à prova de balas, pessoal, é uma mercadoria proibida. Se você importar isso, você particular, importa colete à prova de balas, chega lá na sua casa. Contrabando, mercadoria proibida. Agora, eu disse que nesse caso a proibição é relativa, ou seja, se eu preencher uma condição, eu posso importar o colete à prova de balas e não ter contrabando. Qual que é a condição? Ter a autorização prévia do comando do Exército. Aí, tá vendo isso? Joia. Então, na proibição absoluta, a mercadoria não pode entrar em território nacional de jeito nenhum. Se ela entrou, contrabando. Na proibição relativa, a mercadoria é proibida também. Se ela entra em território nacional, contrabando. A não ser que eu preencha a condição necessária. E preenchendo, eu posso importar. E não terá contrabando. Que é o exemplo do colete à prova de balas. Em regra, você particular, importar colete à prova de balas, você está praticando contrabando. Só não terá contrabando se você importa o colete à prova de balas preenchendo o requisito necessário, que é ter autorização prévia do comando do Exército. Entendeu, pessoal? Deu para visualizar isso? Tranquilo? Joia? E você está pensando assim, professor, onde estão essas proibições, né? Galera, é por isso que o contrabando, a gente pode dizer que ele é um tipo penal em branco, né? Ele necessita de complementação. Essas proibições estão nas normas administrativas em geral. Em geral. Então, o tipo penal do contrabando necessita dessa complementação, feita por essas normas administrativas em geral. Por exemplo, a norma administrativa lá do Exército, do comando do Exército, falando que tem que ter autorização deles para poder importar o colete à prova de balas, é um exemplo de norma administrativa. Está lá a proibição de importar mercadoria. Só pode importar se tiver autorização do comando do Exército. Então, onde a proibição está? Em normas administrativas em geral. Portanto, o tipo penal do contrabando é um tipo penal em branco,
que necessita de complementação por essas normas administrativas em geral. Joia? Professor, você disse que o descaminho admite a insignificância, desde que o valor sonegado não ultrapasse 20 mil reais. Exatamente. Professor, e se na prova me perguntar do contrabando, e aí? É possível insignificância no contrabando? Será? Pessoal, cuidado agora, ó. Pessoal, falou contrabando, grava aí esse ponto, ó. Não se aplica princípio da insignificância. Pessoal, não se aplica. Falou contrabando, não se aplica o princípio da insignificância. Não se aplica insignificância. Professor, mas de jeito nenhum, pessoal. É contrabando? Não se aplica princípio da insignificância. Não se aplica. Joia. Fechou isso? Contrabando, então, não admite insignificância, não admite. Professor, e quem processa e julga contrabando? Mesma coisa do descaminho. Justiça Federal. Mesma súmula lá, ó. Súmula 151 do STJ. Justiça Federal. De onde? Do local da apreensão dos bens. Joia, fechou, tranquilo, enxergou isso? Fácil, né, pessoal? Tranquilo, né? Pessoal, chegamos finalmente no terceiro capítulo dos crimes contra a administração pública. Até agora nós vimos os principais tipos penais. Vimos tipos penais, os principais, de crimes contra a administração pública praticados por funcionário público e os principais tipos penais dos crimes contra a administração pública praticados por particular. Agora eu cheguei no terceiro capítulo. Agora eu quero ver com você crime contra a administração pública, só que em qual capítulo? Crimes contra a administração da justiça. Também são crimes contra a administração pública, mais especificamente contra a administração da justiça. Ok? Pessoal, o primeiro crime que eu quero ver com vocês contra a administração da justiça é a denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa que está no artigo 339 do Código Penal. 339. Abre aí o seu código. Artigo 339 do Código Penal. Abre aí para nós. Pessoal, na denunciação caluniosa, ó, na denunciação caluniosa, anota isso, ó, o agente, ele imputa um fato, seja crime, seja contravenção penal, a alguém. Sabendo, e o que é pior, sabendo que esse alguém é inocente. Sabendo que esse alguém é inocente. Pessoal, isso é denunciação caluniosa. O sujeito, ele imputa, ele responsabiliza por um crime, por uma contravenção penal, alguém que ele sabe que é inocente. Ele joga nas costas um fato criminoso ou contravencional, um crime, uma contravenção penal, ele joga nas costas esse fato criminoso ou contravenção penal, joga nas costas de alguém que ele sabe que é inocente. Que ele sabe que é inocente. E ao fazer isso, esse sujeito, esse que pratica, né, a denunciação caluniosa, ele dá causa à instauração de um processo, de um inquérito policial. Tá vendo? Joia. Então, na denunciação caluniosa, o agente imputa um fato, seja crime, seja contravenção penal, a alguém que ele sabe inocente e assim dá causa à instauração de um processo,
de uma investigação policial, imputando falsamente a alguém um crime ou contravenção penal. E aqui, pessoal, está um detalhe interessantíssimo. Na denunciação caluniosa, nós temos imputação falsa de autoria, não é isso? Imputação falsa de autoria, aqui, ó. O agente imputou um fato criminoso ou contravenção penal a alguém. Aí, ó. A alguém. É imputação falsa de autoria. É dirigida a alguém essa conduta. Dirigida a alguém que ele sabe que é inocente. E isso dá causa à instauração de um processo de uma investigação. Então, é imputação falsa de autoria. Ele aponta o dedo para alguém especificamente. Tá? Professor, e quando é que esse crime se consuma? Veja, esse crime se consuma, galera, com a instauração do processo ou do procedimento que o artigo 339 traz. Eu imputo falsamente a alguém o cometimento de crime ou contravenção penal e, com isso, dou causa à instauração à toa, né? De um processo, de uma investigação. Instaurou o processo de investigação, o crime está consumado. Joia? E aí, pessoal, uma última reflexão aqui, ó. Uma última reflexão aqui. Então, você aprendeu. O sujeito imputou falsamente a alguém, a prática de crime ou contravenção penal. E, por causa disso, um processo, uma investigação foi aberta. À toa, né? Porque foi contra alguém inocente. E aí eu te pergunto, tem que esperar esse processo, essa investigação que foi aberta, terminar? Para que seja possível processar o sujeito por denunciação caluniosa? Pessoal, a resposta é sim. É sim, tá? Eu imputo falsamente a alguém crime ou contravenção penal e eu sei que esse alguém é inocente. E assim eu dou causa à instauração de um processo, de uma investigação. Pessoal, a corrente que prevalece. É necessário esperar o término desse processo ou procedimento, que foi instaurado à toa, que foi instaurado em razão da denunciação. Deixa eu terminar o processo ou procedimento. Terminou? Verificou que o alguém é inocente? Sim. Aí eu posso agora denunciar o malandro lá, né? Por denunciação caluniosa. Joia, pessoal. Tranquilo? Fechou? Galera, para a gente fechar esse bloco de vez, mais uma questão, né? A nossa quarta questão de hoje. Você vai perceber, né? Como sempre, totalmente dentro do que nós estamos falando. Questão 4, pessoal, aborda o princípio da insignificância. E diz assim, letra A. A jurisprudência mais recente do STJ e do Supremo não distingue sua aplicação ao crime de descaminho e contrabando, indiferenciadamente aceitando-o, em tese nos dois casos, sob os mesmos pressupostos técnicos, posto que idêntico bem jurídico tutelado em ambas normas legais. Pessoal, está no quadro a resposta, né? A questão está falando que o Supremo e o STJ aplicam a insignificância por descaminho e contrabando, tanto faz, aplica para os dois. Você acabou de ver que não. A insignificância é possível no descaminho, se o valor sonegado, do tributo sonegado, não ultrapassar 20 mil reais. E no contrabando? Não aplica insignificância nunca. Então dizer que aplica para os dois, falso, né, pessoal? Falso. B. A jurisprudência do STJ vem admitindo a aplicação da insignificância no roubo, pessoal. Meu Deus, né? Nós vimos roubo aqui. Roubo envolve violência, grave ameaça. Nunca vai ser compatível com insignificância. Não existe insignificância no roubo, pessoal, porque envolve violência, grave ameaça. Falso, então. C. A C, já vou colocar falso, insiste na mesma coisa. Agora fala assim, a jurisprudência do STF vem admitindo insignificância no roubo. De novo, absurdo. Roubo não admite insignificância, porque envolve violência, grave ameaça. Só pode ser, então, pessoal, qual é a nossa resposta? Ah, só pode ser a letra D, né? Só pode ser a D a nossa resposta.
A jurisprudência mais recente do STJ vem admitindo ser ele, né, princípio da insignificância em tese, aplicável ao crime de descaminho. Sim, aplica-se a insignificância de descaminho, desde que o valor do tributo respectivo seja de até o quê? 20 mil reais. Exatamente, pessoal. É o que está no quadro, né? Se o valor do tributo sonegado, se o valor que eu soneguei de tributo é até 20 mil reais, não ultrapassa de 20 mil, eu posso aplicar o princípio da insignificância no descaminho. Então, resposta letra D de dado, pessoal. Joia? Tranquilo? Galera, então é isso. Bebe uma água, dá uma descansada e volta com tudo para o nosso último bloco de crimes contra a administração pública. Abraço.